Tá começando mais um Giro Total aqui no canal da CBN Floripa, no YouTube e também nas plataformas de áudio. Para você que gosta de consumir o conteúdo do Giro Total no formato podcast, lembrando sempre para você já se inscrever no nosso canal aí no YouTube, se você ainda não é inscrito, e deixar o seu joinha no nosso vídeo para que o algoritmo do YouTube recomende esse conteúdo para mais pessoas. E ao meu lado está sempre o timaço da CBN Floripa e da NSC TV, Rodrigo Faraco. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, estamos chegando aqui, ansiosos, uma semana nervosa, tensa, mas vamos em frente. Vamos em frente. Dudu Machado, estagiário de luxo aqui da firma. Tudo bem, Dudu? Tudo certo, César, Chico, Rodrigo. Tô com a jaqueta aparecendo hoje aí, né? Vamos combinando e vamos lá bater um papo aí. Faria Limers. Eu só não vou mandar o senhor a merda porque o YouTube pode derrubar o vídeo. Tudo bem, Chico? Como vai? Tudo bem, tudo ótimo. Recuperando ainda da gripe, mas bem feliz de estar aqui com os amigos. Né? O som aqui não tá muito bom, não. Tô mal me escutando, mas tá tudo certo. Show de bola. A voz já melhorou bem, né? Que a voz tá... Cara, em comparação sexta-feira, muito. Mas a gripe me pegou. Já fiz os testes, não tem nada de Covid, graças a Deus, tá tudo certinho, mas ainda me recuperando. Show de bola. Mudanças drásticas de tempo aqui na cidade de Florianópolis, como sempre, né? Enfim, uma hora ou outra, cada um vai ficando meio Inclusive, o pessoal tá trocando os carros, né? É. Sim. O pessoal tá trocando carro por canoa, tudo. Exatamente. O meio de transporte alternativo aí. Ó, no comando das picapes, Rafael Souza de volta ao Giro Total e também nosso querido Leandro da Lapa. E a gente vai dar início nos trabalhos depois da nossa vinheta, certo? Hoje tem aquela? Vamos dar-lhe, vamos dar-lhe. Roda a vinheta. Que saudade dessa vinheta. Cara, rapidinho, isso aqui tá com chiado muito forte pra mim. É. Vamos deixar sem, cara? Pô, Pô, porque eu não tô escutando nada. Tudo bem. melhor assim, cara. Se estiver funcionando o microfone saindo. Vamos lá, então. Dando início nos trabalhos do Giro Total de hoje, para selecionar aqui o nosso primeiro tema. Rodrigão, vou deixar tu tirar o primeiro aqui pra gente já começar com o pé quente. Não vou olhar. Eu vou Sim, sim. Taca no sorteio. Boa. Isso aí. Tá feliz ele. 40 dias pra Copa, né? Tá chegando a hora, seu Rodrigo Pará. Olha aqui, ó. Melhor tema de todos. Vou mandar pra aquele lugar. Nossa, já vamos começar com essa? Top 10. Revista francesa divulga lista de melhores de todos os tempos e Pelé não é mais o primeiro. Pode isso, Arnaldo? Revista francesa ou inglesa? Inglesa. Inglesa. Tava escrito francesa? O produtor ali, aquele César Cartoon lá, escreveu francesa. Os franceses sabem tudo, porque elegeram o Pelé o atleta do século. Agora os ingleses não sabem nada. Nada. Se tivesse sido francesa a lista, talvez a gente estaria menos indignado. Vou ler os 10 aqui, segundo a Giroud como melhor de todos os tempos. Messi primeiro, para alegria de Chico Lins, quem sabe. Não. Maradona é o segundo, CR7 o terceiro, Pelé é o quarto colocado. É um absurdo completo. Zidane o quinto, Cruyff sexto, George Best sétimo, Beckenbauer oitavo, nono Puskás e o décimo Fenômeno. Qual o critério dessa lista? Alguém sabe me dizer? O critério é causar. Esse é o critério. Eu tô com faraco. Só pode, porque assim, não tem nenhum cabimento. Pra mim, a maior de todas as ofensas ao futebol é o Cristiano Ronaldo na frente do Pelé. O Cristiano Ronaldo é um grande jogador, não estou fazendo da carreira dele, mas é um jogador que é muito mais esforço, é muito mais físico do que talento. O Pelé era físico, era talento, era inteligência, era força mental. O Pelé era tudo reunido num só e destruiu o futebol mundial. Tem alguns números pra gente ressaltar aqui pra dar de argumentação contra essa lista. O Pelé, ele é indiscutível como o primeiro de todos os tempos. Não nasceu ninguém parecido. E nem vai nascer. Nunca. Ô Chico, tem como a gente fazer uma lista minimamente justa com jogadores de épocas tão diferentes, enfim, e até de posições diferentes? Essa é uma boa pergunta e eu já te respondo. Não. É muito difícil. Aí vai por gostos. Mas qualquer enquete, pesquisa, como é que é, eleição séria começa assim, quem é o segundo futebol? Quem é o segundo? Porque o Pelé, eu peguei o finalzinho do Pelé, sabe, que eu não tenho
Mas claro, hoje em dia a gente vê todos os vídeos da Copa de Tem tudo 58. aí, quem quiser se Eu informar. vejo o Pelé. Os jogos da Copa de 70, 58, da Copa de A Copa 58. de 70 são as duas Copas do Pelé. Né? 62 ele se machucou, entrou o Amarildo. E aí a Copa foi do Garrincha, sabe? O Garrincha que devia estar também, né? Top porra. 10 aí. Aí não tem o Garrincha eu nessa vejo, vocês, lista. todo mundo sabe assim, que eu sou muito fã do Messi, mas não dá pra colocar o Messi na frente do Pelé. E não dá pra colocar o Cristiano Ronaldo na frente do Pelé, gente. Pelo amor de Deus. O Cristiano Ronaldo não tá na frente do fenômeno pra mim, sabe? Eu acho até vamos fazer um exercício, né? Cada um com as suas experiências no futebol, cada um com o seu, né, com a sua contemporaneidade, não sei se existe essa palavra, mas de fazer assim, olha, no meu tempo esses jogadores foram melhores. Eu não vou falar de uma época que eu não presenciei, porque é mais complicado comparar eras, né? Mas depois a gente pode fazer esse exercício aqui. Mas não dá. Eu acho que isso aí... Tem a minha lista indiscutível. A minha lista indiscutível é Pelé e Maradona. Depois a gente discute tudo. Eu tenho Top 3 quatro, seria tá? Pelé, Maradona e Messi. Para mim tem 4. Para mim. A minha é Pelé, Messi, Maradona e Cruyff. Esses, para mim, são os 4. Pelé na frente e depois tu embrulha tudo. O Cruyff, não só pelo que ele representou como jogador, pela revolução que ele fez, mas também como personagem, que dos 4, ele foi também um enorme treinador. Então a importância que o Cruyff tem na história do futebol... Do desenvolvimento do jogo, né? Por exemplo, ele é um discípulo do Rinus Michel, né? Da seleção da Holanda, como é? Do carrossel. Carrossel holandês. Holandês. Só que ele foi o técnico, melhorou o carrossel holandês e inspirou técnicos que hoje são os melhores do mundo, como o Guardiola. Inspirou Xavi, inspirou outros grandes treinadores. O Xavi não é um dos melhores do mundo, mas o Guardiola é. Então, quer dizer, eu acho a importância do Cruyff enorme. Mas eu acho que tem debate. Esse tipo de publicação é o que a gente... Sabe aquele jornalista que fala assim, ó... Não, o quê? O Eto'o? Não, como é? O Obina? Muito melhor que o Eto'o. Aí vai todo mundo lá criticar, todo mundo vai responder, Sim. tal. A repercussão, né? Não, dá tem uns que falam assim, ó, não, o Rodriguinho, muito melhor que o Arrascaeta. Arrascaeta, é isso. Não vou citar nome, mas isso aí eu lembro bem, né? Eles não foram punidos, porque levaram o Cruzeiro para bancarrota. Então, acho que é muito querer clique. Aliás, é uma moda que a gente está vendo muito frequente nas redes sociais. Os maiores absurdos para ganhar engajamento. Cara, mas a coisa do caça-clique, beleza, não é de hoje, não é a primeira nem a segunda lista polêmica. Revista com Mas é muito reputação, né, cara? discrepante, Não, cara. e assim, cara, de nome, a 442, de algumas matérias, reportagens já fizeram, é uma revista de uma certa reputação. Primeiro, Tira minha esse Fofotu reputação tá pelo- em desuso. Decadência. Mas, cara, tô com os dois aí, é algo muito mais pra caçar clique, gerar engajamento e repercussão do que algo, não vou nem falar sério, cara, mas o Pelé tá fora até do top 3, não tá em primeiro já é ridículo, agora não tá no top 3 é um além negócio disso. que Não, pode não. de tudo, Pode, cara, pode de peraí. qualquer nível de realidade. Pode, não, peraí, Pelé, só os 3 primeiros. Não, e aqui, A não ó, ser que pra eles era tão óbvio que, o Pelé a gente não precisa nem colocar, né? Só se for isso, não, né? então não Porque- coloca. É. Não, o Pelé não vai participar porque é sacanagem. não, daí sim, daí ok. E eu ainda assim iria discordar aí muito dessa lista, se o mesmo Pelé não tivesse, mas vamos lá. Garrincha, eu anotei aqui alguns que pra mim fugiram um pouco da realidade. O Garrincha na 15ª posição. Garrincha, no mínimo, pra mim é um top 7, e olha lá ainda, né? Top 10, eu acho. Top, que o Garrincha. não, mas enfim. Ronaldinho Gaúcho na 26ª posição. Wayne Rooney na posição de número 84. Atrás dele, na posição de número 95, a gente tem cara como o Djalma dos Santos. Djalma Santos. Djalma Santos, desculpa. Atrás do Rooney, Kaká atrás do Rooney, Kempis, atacante argentino, atrás do Rooney, Raj atrás do Rooney. Então, não sei se... Kempis o atrás do Kempis atrás do Rooney. É, então, cara, é então isso, assim, ó, vamos lá, isso aí é até um debate legal. Por ser inglês, será que eles se autovalorizam muito Sim. mais? Aliás, acho que sim. Isso é uma coisa que a gente estava conversando até no almoço de hoje. Os ingleses, cara, eles tentam encontrar um ídolo ou um craque que o futebol do inglês não dá. Não dá tempo. Não, já, né? não aparece gera, um né? grande. Não gera há muito tempo. A gente falou de Bob Gera. Moore. Hã? Não gera. Gerra, não Gerra há muito tempo. Não, vou falar Tá até. afiado, O Paraguai. Lampard e o Gerrard, Lampard. Sabe qual é o melhor inglês dos últimos 20 anos? O Giggs, que nem é inglês. É galês. É isso. Galês. Olha, eu vou te falar, eu me lembro assim, tentaram fazer o Rooney melhor do mundo. O Owen, Michael Owen,
Tá? O Beckham, cara, pode ser o jogador mais bonito do mundo, mas também melhor do Não, o mundo Beckham não é. era um... Nunca serviu pra melhor do mundo. O né? Beckham, não. se ele fosse contratado por nos nossos times, eu diria assim, bate muito bem na bola. Sim. Sempre. É uma batida bonita, né? E é um cara que Agora eu fico imaginando... apareceu muito mais pela beleza, Chico, pelo marketing. Eu fico imaginando o seguinte, Bom jogador. se o Harry Kane ganhar uma Copa, Nossa senhora. Pelé vai pra quinto. Total. Pelé vai pra quinto. Quantos títulos oficiais o Harry Kane tem na carreira? 0. Quase Zero. um, quase Nenhum. Ele só ganhou uma Copa Audi, que era um torneio amistoso. Não tem nenhum título dele na Nem carreira. levou o carro ainda. E tem um hype maior que muitos atacantes. E vamos lá, todos esses... bom jogador. Não, ótimo jogador. E todos esses ingleses que foram citados foram bons jogadores. Só que eles... Vai bater eles pênalti. tomam Bissoli um- ou Harry Kane? Bissoli. Ah, Bissoli, fácil. o Bissoli bateu igual o Harry Kane Sim, no último... Esse último, mas aquele lá contra o Atlético Mineiro já... Mas tem uma coisa, né? O Rooney era um grande esforço de um inglês enxergar um craque que nunca foi perto Pra de mim, ser o Tevez é mais craque. jogador do que o Rooney. Ah, A bem minha mais, definição bem do mais. Rooney é a seguinte: Isso. o Rooney é um Tevez piorado. Um cara esforçado, que faz alguns gols, Ficaram juntos. só que não tem talento, não é? Não, jogou muita bola o Rooney, não é que não Não, jogou, é um mas talento. assim, Mas o Rooney fez um gol de bicicleta. Pô, legal. parabéns. É, e o Bale também. E numa final de Champions League. Não, e o Vê se Te- o Bale tá nessas 100... se bobear, eles colocam, é porque ele Não é tá, não galês, tá, né? não tá, Porque não. senão tá. Não, mas não Se tá. fosse inglês, tava. Tá, o Gary Bale não tá. Mas mesmo assim, né? E o Tevez tem a coisa de ser da escola argentina, Então, né? essa- Tem a... O Zico tá na frente do Garrincha. Pra mim também já é discussão, tá? Pra mim eu botaria o Garrincha à frente do Zico. Aí entra muito a questão. Muitos viram o Zico jogar e poucos viram o Garrincha jogar. O Garrincha ganhou uma Copa. Essa coisa de ganhar a Copa sozinho que a gente tem, né? O Pelé. Não, mas ele foi o craque da Copa. Mas em 62, se tem um cara que ganhou a Copa mais do que Romário em 94, o Garrincha em claro. 62. Pô, as imagens que a gente vê, o cara fazia o que queria. E quando o Pelé machucou, ele disse, esse time é meu, sabe? E eu vou pra cima desse... Inclusive, foi expulso na semifinal e jogou a final. Claro, o nosso departamento jurídico estava forte. Não, mas Vai eram vir outros forte, tempos do né? futebol, né? Óbvio. Sim. E uma menção honrosa pro e aquela- Amarildo e a- também, né? Que substituiu muito bem. O Sim, Pelé jogou e muito, aquela- jogou e aquela demais. pênalti que o Nilton Santos deu um passinho. Ah, é verdade, cara. Passão, né? Deus é Mas brasileiro. mas, gente, o E aí? Garrincha... É que, assim, A gente falou sobre isso aí no almoço também. o Garrincha acabou meio discriminado, né? Porque ele se destruiu pessoalmente e tal, por causa da bebida. Então, o pessoal às vezes bota o Garrincha num outro pacote por causa disso. Não tem nada a ver. Olha que o cara jogava em campo. Sim, não jogava bêbado, né? Sabe que acho. eu cheguei a ver um jogo do Garrincha no Flamengo, ele no final de carreira. Só que ele não Que dizem era o time do coração dele. dizem, eu acho que era mesmo. Quem chegou- dizem é o Elzo Soares que dizia. E ele O chegou Garrincha, a... mas ele estava já completamente com a questão da bebida. Foi depois do Corinthians, porque ele chegou a jogar no Corinthians também, Eu acho que foi praticamente. Eu acho depois que do jogou um Corinthians. jogo, assim, também. Ele não- tentou, porque quando ele tinha muita lesão, estava começando a questão do alcoolismo. Eu acho que foi depois do Corinthians, depois vamos ver isso aí. E o Garrincha, pra você, jovem mancebo, que conhece pouco, quase nada, tem uma série muito legal na Globoplay que chama Sempre estuda, procura isso aí. Elza e Mané, se eu não me engano, ou Mané e Elza, que conta toda a trajetória do Garrincha, e você tem N documentários, porque o Garrincha, até o fato do problema físico que ele tinha, né, o gênio das pernas tortas, médicos dizem que o fato dele andar já era um milagre, assim, né, porque ele tinha um problema na perna, que a perna dele era um L, assim, pra dentro. Então o fato desse cara ter jogado tanta bola já é um milagre por si só. Em relação ao Zico, Chico, tem a questão da longevidade, né? Daí talvez aí o Zico teve uma carreira muito mais longeva do que o Garrincha. Tem mais imagens e tal. E o personagem Garrincha, né? Eu estava vendo aqui, lembra A Estrela Solitária, livro do Rui Castro. Maravilhoso. Aliás, o Rui Castro é um belo biógrafo, né? E eu li o livro. A história do Garrincha, a pobreza dele, o que ele fez, a chegada dele no treino do Botafogo, o Nilton Santos falando pra ele, porra, Nilton Santos contratou, né, praticamente. esse cara aqui, mas no meu time, porra, porque... Então, quer dizer, o Garrincha é uma história riquíssima do futebol brasileiro. E pena que é isso. Numa época que não tinha profissionalismo, os caras bebiam e fumavam demais, o treinamento não tinha o controle nenhum, cara, infelizmente o Garrincha teve uma vida útil no futebol mais curta. Sabe? Hoje em dia, imagina um cara com o talento do Garrincha.
Porque pode ter defesa de 5, defesa de 4, defesa de 6. O Garrincha ia pegar os caras e driblar. Sim. Porra. E aí é onde entra nenhuma prancheta era capaz de prever o que esses caras podiam fazer, né, cara? Mas Aí, assim, ó, só o que fica que é o dessa que falta lista... hoje, né? A galera é tão obediente taticamente, mas enfim, Falta fala aí. esse abuso Vamos de reclassificar a revista para 000. Fechou. Ei, mas, não, só o que fica dessa lista aqui pra mim, de modo geral, é como os ingleses gostam de, às vezes, se autopromover, né? Muito. E aqui, ó, vários jogadores hoje na Premier League, o próprio Declan Rice, do West Ham, que é muito bom jogador, mas, cara, bota um cara no patamar, assim, ó, o valor de mercado, tudo, é um negócio exuberante, E sabe? eu já tô achando que o Alexander Arnold não é tão bom como a gente tava pensando. Não, ele é bom, mas... Mas tá numa fase terrível. Não, a fase Defensivamente, é ele é ruim. um Rodney. Ó, podemos mudar Será? aqui, porque o nosso diretor já tá metendo... Pô, esse papo é bom. Maguire. não, porra, essa conversa aqui dá pra ficar a tarde inteira. Próximo tema, Chico, por favor. Maguire não tá na lista? Pô, o Maguire... Não, se o Maguire... Se tivesse... Não, eu não ficaria surpreso, tá? O Maguire... Deve estar lá, deve bobear tá na frente do Newton São Santos. 101. O Maguire tá na frente do Bob Moore. Hawaii. O Bukayo Saka não tá na lista? Galvão, vai mudar. Jorge Macedo não é mais o executivo de futebol do Avaí. Decisão correta? Cabeças começaram a rolar. Decisão correta tirar o homem forte do futebol do Avaí, que já veio, né, na substituição do William Thomas, que começou a temporada e tudo mais. Eu vou falar uma coisa. Se começa o planejamento para 2023, a decisão é correta. Tá. Olha, vamos começar planejamento. Demos o start com a saída do Jorge. A gente já falou aqui, comentamos no debate. Fez uma bela de uma operação saída e uma péssima operação chegada. Quer dizer, eu insisto até que alguns jogadores que saíram são melhores do que os que chegaram. Vinícius Leite é um. O Vinícius Leite é muito mais jogador que Pablo Diego, que Lucas Silva. Muito mais, para mim, opinião. Então, acho que é importante já pensar, independente se for. Claro que tu precisa dar tudo que tem até o final para tentar a permanência, mas começa a preparar 2023. E, com as contratações que foram feitas em 2023 com o Jorge Macedo, não seria um bom começo. Então, acho legal, ele não é sozinho o culpado, ele tem a sua parte de responsabilidade grande, porque é o cara que contratou, é o cara que gerencia o dia a dia do vestiário, né, junto com o Marquinhos, imagina. Mas eu acho que é uma decisão acertada. Ô Dudu, mas se a gente tira o Jorge Macedo, que foi o cara responsável pelas contratações, sobretudo do Lisca, do Guerreiro e tudo mais, quem que é o pai da criança, se você tira o cara que trouxe? Cara, isso é difícil, né? Isso foi até a nossa enquete no debate de hoje. É um conjunto de fatores também, né? Não é apontar o dedo, o Jorge Macedo era o culpado, acabou, saiu, acabou tudo. Não, é um conjunto de fatores. Mas principalmente eu acho que nessa última janela agora, os nomes que o Avaí trouxe, não sei se internamente dentro do clube se tinha uma expectativa contra esses nomes, mas visivelmente já dava pra ver que não eram jogadores que iriam fardar a camisa, chamar a responsabilidade e, vamos fugir desse abaixamento aí. Então, eu acho que essa última janela do Avaí acabou complicando bastante as coisas, né? O próprio Chico aí agora citou jogadores que tinham antes, que eu concordo também que eram jogadores que entregavam mais do que os que vieram agora. Então, mas da pergunta que tu fez, eu acho que é mais um conjunto de fatores. Não é só um responsável, o time que tá lá é responsável pela situação que o Avaí vem passando nesse momento, César. Ó, só voltando um dedinho atrás, esqueci de falar na hora que a gente mudou de tema aqui. Deixa aí nos comentários a sua lista do seu top 10 aí de maiores da história, pra discordar também da 442, que eu tenho certeza que o seguidor aqui da CBN Floripa sabe muito mais de futebol do que esses ingleses. Ô Faraco, o fato dessa saída do ex-executivo de futebol agora do Avaí, e o Chico falando já, pensando no planejamento de 2023, é uma espécie de jogar a toalha em relação a essa temporada ou não? Não. Acho que não. Acho que é uma tentativa até de ainda manter viva alguma possibilidade. Porque você dá a responsabilidade a outras pessoas, né? Chico sabe muito bem o que é isso. Às vezes você muda um pouquinho o ambiente do vestiário, deixa o técnico um pouco maior, traz o Marquinhos um pouco mais para perto, que era o Jorge que estava mais no vestiário, e você traz outra conversa, outro astral, e de repente aquilo surte algum efeito positivo. Então, nesse sentido, eu acho que é até uma tentativa. Mas eu vejo muito mais como já o início de 2023. Claro que o Avaí não larga o osso e não tem que largar, falei isso no debate essa semana.
O Avaí tem que lutar até o final. Tem um jogo contra o Fluminense, tentar vencer o Fluminense. E aí pensar no próximo jogo. Só que, se você for pensar em 2023, o Jorge Macedo não vai ser o... Porque o grande peso contra ele é, primeiro, falta de resultado. Né? São 25 partidas, 4 vitórias com o Jorge Macedo. Que ele chegou naquela semana que o Avaí ia jogar em Curitiba contra o Atlético Paranaense. E o Avaí tinha um bom começo de campeonato. Teve um bom começo de campeonato. A partir daquele momento foram só 4 vitórias. Botafogo, Fortaleza, Atlético Mineiro e Santos. Essas foram as vitórias com o Jorge Macedo como executivo. E são 11 contratações, eu fiz a relação das 11 e busquei os jogos que esses caras jogaram. Ninguém fez diferença nenhuma. Natanael ajudou um pouquinho. Natanael acho que foi o que mais... Fez uma boa estreia contra o Flamengo. Aparecia um ali, pouco mas mais, também, né? porque tem nome, precisava ser Jogo, deu colocado. 3 assistências, mas o Avaí perdeu os 3 jogos. Não foi uma coisa assim? Contra o América, né? Natanael. Contra o Flamengo, é isso aí. Isso aí. Então ajudou O um pouco. Jean-Pierre é do Agora, William Thomas, é isso? Jean-Pierre e do William Thomas. Então não fizeram diferença. Foram 11 contratações. É um time e tem até goleiro, né? O Igor Bom, que não jogou. Até Até não aqui sabe não se é jogou. bom até hoje, né? Sim. Não, é um bom goleiro, só que não era o foco, né? O foco era trazer alguém Isadora, né? Uma que piadinha. fosse opção real pro Barroca na época e depois agora pro Lisca. E não tem essa opção real, né? Opção real, quem é? Ah, esse cara aí chegou, clareou o negócio. O que a gente viu é o seguinte, saiu o Arthur Chaves e não teve reposição. Saiu o Morato e não teve reposição. Então eram jogadores importantes para a caminhada do Avaí no início do campeonato. Então o trabalho dele, nesse sentido, não foi bom. Eu acho que outras coisas internas que foram feitas podem surtir efeito um pouco mais para frente. Falava disso hoje até no debate, que é uma estruturação. O Avaí não tinha aparelho de secar. E não é que o Jorge Macedo comprou, mas que ele estava lá no departamento de futebol. tinha o quê? Aparelho de secar, que é um aparelho... Mediu o desgaste do atleta. Todo mundo usa no pós-jogo, no dia seguinte. Todo mundo se representa, você vai medir o CK. Desgastou mais, desgastou menos, está propenso a ter uma lesão. O Avaí não tinha. Como é que você vai jogar uma Série A? E não é que isso vá balizar, mas pelo menos você tem que ter esse tipo de medição. O Avaí agora tem GPS. Tinha 10 até o ano passado para jogar, não tinha 11. Não tinha para todos os jogadores. Não tinha no treinamento. Não tinha no treinamento para estar monitorando todo mundo. O que está acontecendo com esses atletas? E a gente está falando de futebol profissional de alto nível de desempenho. Então não dá para ser assim. É um processo que precisa ser feito. É um negócio que... O dinheiro que tem que ser gasto que é um investimento. O Jorge Macedo, quando veio aqui no debate, ele falou que internamente os jogadores que haviam sido contratados tinham sido bem avaliados, né? E hoje até um ouvinte mandou ali, que eu achei interessante, isso aí é importante também repercutir, e o NIF, que seria tipo o CAPA, né? O Centro de Análise e Prospecção de Atletas, seria mais ou menos nessa ideia. Será que não teve nenhum responsável também? Todos esses jogadores foram bem avaliados também pelo NIF, só o Jorge Macedo trouxe esses jogadores, então algumas perguntas Qual também critério, ficam né? no ar também, e é sempre interessante a gente se questionar também, né? Porque, enfim, esse tipo de coisa a gente não vai saber porque isso aí é algo interno lá. Mas, e quem tá lá? Também não tem uma responsabilidade? Indicou um atleta, e aí, sabe? Então, só pra eu... Não é corrigir o que eu falei, mas pra reforçar que não é uma pessoa culpada, né? Sempre é o conjunto todo, exatamente. Assim, não justificando, porque nenhum gerente de futebol, ou executivo, como eles gostam de ser chamado hoje em dia, eu até brinco assim, o futebol brasileiro perdeu um pouquinho quando todo mundo agora virou executivo do futebol. Essa é uma bobagem minha. Eu acho que gerente, ou diretor de futebol, eu sou do tempo que era assim, nunca, né? Até porque eu não fiz curso nenhum de executivo de futebol. Mas no meu tempo, não justificando as bobagens de contratações que eu fiz algumas grandes, né? E algumas que deram certo, é o normal dentro da função, mas a gente não tinha tanto capacidade de análise hoje, né? A gente Era mais no feeling. Porra, não, a gente tinha um DVD. Hoje não trabalha. Hoje tu vai... Tu vê jogo em qualquer lugar do mundo Primeiro tu acompanha qualquer campeonato do mundo. Quer ver campeonato tailandês, tu consegue ver. Hoje tu pega um jogador lateral direito do Guarani da Palhoça. Aí tu pega ali um recorte, já tem todos, a parte defensiva, a parte ofensiva, a parte todos os cognitiva. números. Aí tu tens aí um cara que trabalha com... como é que é esse cara fisicamente, como é que ele é emocionalmente. Hoje tu tens uma central de dados muito maior do que antigamente. Quer dizer, hoje
Claro que a gente entende a questão financeira, não tem bala na agulha para trazer os melhores jogadores. O Avaí realmente passa por esse problema. Né? Não vai disputar jogador com Fortaleza, não vai disputar jogador com outros times do tamanho dele, mas tem uma condição financeira mais sólida. Mas hoje tem muito mais capacidade de análise, de captação, de informação na hora das contratações, sem a menor dúvida. Aqui, ó, um dos principais exemplos de clube que investiu muito em análise de capacitação e prospecção de atletas é o próprio Independente Del Valle. É um clube que há alguns anos era totalmente inexpressivo no continente, investiu muito em tecnologia, investiu bem. Incomodando faz vem tempo. incomodando. Esse atleta, o atacante que fez o gol contra o São Paulo, o primeiro gol na final da Copa Sul-Americana, o segundo foi do Faravelli, mas o primeiro foi do Romero, ele tava jogando a Série B da Argentina, cara. Sabe? Então o que é? É um cara que vai pro clube, agora esse cara já vai ter um potencial de revenda pro clube também. Então, como eu disse, são várias áreas responsáveis por um péssimo momento que um clube vem passando, né? Lembrando, ó, a gente está gravando esse programa na terça-feira. O Avaí ainda vive a indecisão. Não sei se vocês têm mais alguma novidade em relação a isso. Ainda não saiu a definição se o Avaí poderá ter torcida no jogo contra o Fluminense no próximo domingo, às 19 horas. Escolhendo aqui eu tô no celular, tava me perguntando isso agora. Ah, não, tranquilo. Então até lá a gente vai saber, mas provavelmente o Avaí vai ter que cumprir nesse jogo ou contra o Bragantino, é isso? É isso aí, vai ter que cumprir. E fique registrado aqui que o absurdo dessa punição ao Avaí. Sim. Acho que todos nós concordamos. Sem pachequismos. Sem pachequismo. Não é, olha, o nosso time tão coitado, foi prejudicado. Não é isso. É uma bobagem isso que foi feito. O Avaí não tem a menor culpa. E se houve um problema de segurança ali nos carros, não vai ser... Isso aí, na verdade, era um caso de polícia e não de STJD. Exatamente. Ó, vamos ver, Culpar o vamos clube, apurar. né? Cara, a menos que, tem uma desconfiança aí, cara, que foi o Júlio Rett de noite. Vou lá... Aqui, ó, ninguém viu, aí tem o Júlio entrando assim, cortando. Coisa que eu acho meio difícil. Aliás, Conheço o Júlio e não faria isso. o cidadão que teve a brilhante ideia de cortar esses cabos, se é um cara que se acha torcedor do Avaí, tá de parabéns, né, cara? Porque, Avaí, pelo amor de Deus, né? O Não, clube não, com não tantas tem coisas... o Renato Igor sempre fala isso aí, que estão roubando fio aí por tudo que é lugar. Sim, toda hora. Então é isso aí, roubaram os fios, cara. Isso aí vale dinheiro, cara. Esses cabos de fibra ótica valem dinheiro. Dinheiro, gente. Não, vale muita grana. E em relação... Eu comecei... Eu corto os fios. Corintiano da mesa... Inclusive, eu tô bem nesse negócio. Adotei esse ramo. Chama lá no Depois em off eu falo pra vocês, tô com material. Não tem, olha, eu tenho, até porque o da ressacada é curto, mas eu tenho ainda Ó, e se você concorda... Se você gosta de roubar cabo, deixa nos comentários se você tá interessado em comprar um. Não, em relação ao Jorge Macedo, a demissão do executivo de futebol do Avaí, deixa nos comentários aí o que você achou e se você acha que tem mais alguém que tem que ir embora também. Próximo tema aqui, Dudu Machado, por favor. Verdade também. Capricha agora que o chefe tá aí. Que fase? Endro passará por cirurgia no pé direito e desfalca o Figueira na Copa Santa Catarina. E agora tem o Léo Arthur também. Acabou de Tinha o Léo Arthur também. Saiu agora do Léo Arthur, né? Não, é impressionante. Ô Chico, a gente Vai falava sobrar sobre... a camisa, né? Pra entrar em campo. Não, eu vou falar, tirando, os melhores saíram. Não, que é o que tá sobrando agora, né? Já tá sobrando. É a camisa do Figueirense entrando em campo. Sim, e difícil, porque não joga sozinha. Cara, o que aconteceu com o Figueirense nessa reta final é inacreditável. Tanto na Série C, mas agora na Copa Santa Catarina. O que a gente falava também no debate, olha, os jogadores estão muito traumatizados com a perda do acesso e tudo mais. Gente, com todo respeito aos jogadores, são profissionais e tal, todos os jogadores são de Série C de Campeonato Brasileiro. Alguns jogam Série B. Se os Figueirense passassem para a Série B, alguns ficariam. De Série A, né? O Wilson, por exemplo. O Wilson é um ponto fora da curva. Então, quer dizer, agora dizer, olha, estou muito traumatizado porque eu não voltei para o lugar onde eu merecia estar. Não, o Figueirense merece estar na Série A. Agora, vira o chip, chega assim, ó, vocês falharam na reta final da Copa da Série C, agora vocês têm que buscar essa vaga na Copa do Brasil, que é importante para o clube. Está sendo pago em dia, ano que vem vocês podem estar aqui, a gente vai poder contratar um time melhor. Agora dizer, não, estou muito, emocionalmente eu estou abatido, então eu não consigo jogar contra o Ercílio Luz de Tubarão. Para, vai jogar, cara. Primeiro que jogar futebol é bom demais.
E, pô, ainda receber pra jogar. E depois, cara, não deu lá, tenta aqui. Ah, e tá jogando no Figueirense, né? Tá jogando Figueirense. De camisa. E pra muitos é um time acima do que eles podem. Exato, o Figueirense está abrindo ainda as portas para alguns jogadores que não jogariam no Figueirense normalmente, Normalmente, porque o clube está passando por um momento difícil da sua história. E aí o Figueirense não consegue ter uma representatividade numa Copa Santa Catarina. Chega Isso é e passa absurdo. por cima, meu velho. Passa por cima do... Ei, contra pressiona os caras lá em... Contra o Carlos Renault, que estava parado há mais de 2 décadas, 3 décadas. Viu, mas a gente olhando assim do ponto de vista mais frio, assim, né? O elenco que está agora, a gente fala muito, relaciona muito a permanência do Júnior Rocha ao título da Copa Santa Catarina. O Júnior Rocha tem da onde tirar agora, perdendo jogadores como o Andrew, como o Léo Arthur, era a espinha dorsal do elenco dele, né? Já vai perder os jogadores que se foram, o Zé Mari e tudo mais, jogadores que atuaram durante boa parte da temporada com destaque. É complicado também, né? Porque se você pega, tem clubes que são do nível do Campeonato Catarinense, onde o Figueirense tinha esse time completo, por exemplo. O Figueirense continua tendo um Oberdan à disposição, continua tendo um Moacir à disposição, continua tendo um Maurício à disposição. São jogadores que, dentro desse cenário de Copa Santa Catarina, têm que entregar. Agora, claro que na frente continua tendo os defeitos que ele teve na Série C. Vai ter que contar com o Gustavo Henrique, que não emplacou na Série C e não vai emplacar na Copa Santa Catarina. Pode ajudar com um golzinho ou outro, como fez contra o Ercílio Luz, mas não é o cara, né? Agora, alguns jogadores... Apesar que é o artilheiro do Figueirense na temporada, né? Alguns jogadores precisam... 5 gols. Mas na hora de... Não, acho que 8 gols. Na hora de comparecer e levar o Figueirense pra Série B, não existiu, né? O time só, assim, o Heitor E a Machado... bola caiu no pé dele, tá? Lá em Salvador. Caiu. O Heitor Machado falou até aqui sobre o treinamento, tá acontecendo nesse momento da gravação. Dida, que é um jogador que foi contratado hoje. Não, o Figueirense contratou um goleiro agora. Mas eu Porque contrataria. Vitor né? Hugo e João Guilherme... Ei, terror. Terror naqueles 2 últimos jogos do Figueirense. Posso fazer a goleiro. piadinha de novo? Pode. João Guilherme, que desagradável. Desagradável. Dida, Maziero, Pablo, Maurício e Léo Campos, Claudino, Matheus Claudino, Oberdan e Cauê. Léo Campos chegou agora também, né? Léo Campos chegou Léo no Campos, lateral do Atlético. Tiaguinho, Jean Silva e Gustavo Henrique. E de novo o Júnior Rocha não vai mexer no sistema. Vai ser com 4-3-3, aqueles 2 homens bem abertos. Posicional. Pois é, isso tudo. E, aqui, ó, e além do Andrew, também tem o Fernando machucado e o Moacir. O Moacir não, o Nandinho, desculpa, não entra também em campo. É o Luiz Fernando. O quê? O que tá machucado é o Luiz Fernando, é isso? O zagueiro. Zagueiro Fernando. O zagueiro tá. Fernando, o Andrew, o Bassani e agora o Léo Arthur também. E o Nandinho não entra em campo devido à expulsão. O Lessa até leu a súmula ali, que é totalmente bizarro. Ah, vou falando quebrar aí, tua perna. quebrar tua perna. Pá, que é isso, né? Não, e o cara que teve 4 meses lesionado, o cara chega aí e vai falar pro... Não, ele chegou, jogou contra o Volta Redonda e se machucou. E ficou 4 meses. Voltou só no final da Série C. Presta um belo serviço, né? Não, já eu tem acho um que monte de opção. isso aí foi estratégico pro Nandinho. Porque em 10 minutos ele até pareceu ser um cara que ia ajudar. Aí ficou 4 meses Ah, e a contra gente o Volta ficou, e a gente Redonda, ficou 4 meses... Na pô, expectativa. Quando ele Tá na hora voltar... do Nandinho voltar. Tá na hora do Nandinho voltar. O Nandinho voltou e tá respondeu na hora nada. de voltar pra lá. Oi, vocês falaram, só um pequeno parênteses, vocês falaram sobre a camisa do Figueirense vai entrar sozinha. O Figueirense acaba de lançar uma camisa maravilhosa, por sinal, camisa. em homenagem à Consciência Negra, né, a fabricante de material esportivo do Figueirense, lançou para vários clubes, né, que ela patrocina e tal, e a do Figueirense ficou lindíssima a camisa, mas realmente tá faltando um time à altura do peso e da beleza da camisa. Da beleza da camisa, do peso da camisa, do peso da instituição. Por isso que eu digo, esses caras têm que aproveitar a oportunidade de estar jogando no Figueirense, gente. Pô, os caras não... Figueirense, pra grande maioria, o Figueirense está muito acima do que essa rapaziada pode jogar. Ficou claro nos jogos finais da Série C, né? 3 jogos que ele tinha que fazer um gol, não fizeram um. O Júnior Rocha falou bastante sobre isso aí na coletiva pós-vitória sobre o Ercílio Luz na semana passada, né? De que mentalmente o time também tá muito desgastado, né? Durante a Série C ele falou que tirou o máximo dos jogadores dentro do vestiário e tal. E após tu não conseguir o acesso à Série B, óbvio que isso dificulta, né? Porque tu tem que ter uma motivação pra tu... Também, com certeza. Remotivar esses jogadores, olha, essa aqui acabou. Acabou, vira a chave, vamos. Disso, o meu trabalho depende disso, o trabalho de vocês depende disso. Eu já sou mais drástico, não é remotivar, não. Já detecta quem não tá e tira fora. Vai com quem quer. Mas aqui, ó, só pra, começou, só pra né? Já concluir, tem uma lista, enfim. Só pra concluir. Não, ele falou que sim, já viraram a chave, mas ainda assim é difícil, porque deixa muitas marcas esse não acesso à Série B pro Figueira.
Lembrando que a gente tá gravando esse vídeo na terça-feira, o Figueirense joga amanhã às 16 horas no Orlando Scarpelli contra o Marcília, amanhã? Contra o Joinville, Joinville. fora de Não, casa. não era de casa, fora de casa. É em Joinville. Tá sabendo bem o apresentador. Joinville, amanhã às 16 horas. E você pode deixar aí nos comentários também se você acha que o Figueirense ainda tem condições de chegar ao título da Copa Santa Catarina, que é o mínimo que o torcedor do Figueirense espera para salvar minimamente a temporada. Quanto tempo que nós temos aí, Leandrão? 35 já? Saideirinha rápida aqui? Falo pra caramba, hein? Só pra gente O cara que não para pra falar, pô. É um discípulo meu. ver aqui só pra dar uma força, pra falar mais que todo mundo. Ó, último tema aqui, só pra gente se desentender, tá, Faraco? Decisão, Corinthians e Flamengo decidem a Copa do Brasil. Projetem. Não, eu vou elogiar o Corinthians, daí tu elogia o Flamengo. Pode Beleza, ser? vamos lá. Porque eu acho assim, ó, falando sério, o confronto cresceu. Naquela Sim. etapa de quartas de final da Libertadores para agora, Contexto completamente cresceu. diferente. Claro que Libertadores é uma coisa, a Copa do Brasil é outra. Eu tô falando dos times. O Corinthians ressurgiu com Renato Augusto e a dupla Roger Guedes e Yuri Alberto. Então, tem jogo. Flamengo é melhor? Flamengo é melhor. Mais conjunto? Mais conjunto. Mas o Corinthians tem um grande técnico também, que traz o Corinthians numa realidade diferente, está decidindo um campeonato de primeiro escalão do futebol brasileiro. E tem esses três caras que, se você der espaço para eles, eles vão decidir o jogo, eles podem decidir um campeonato. Então, tem jogo. É Fala muito, assim, Faraco. muito diferente do que aconteceu na Libertadores. Porque o jogo da Libertadores, o Corinthians não teve a menor chance nos jogos. Agora ele tem. O time estava completamente desfigurado também. E tem uma declaração do Vitor Pereira de que o Corinthians está no seu melhor momento físico, técnico e mental. Então, Lembra que nisso chamavam que eu tô me apegando. o Yuri Alberto de 007 do Corinthians? 0 gol, 0 assistência, 7 jogos. Sim. Mudou, né? Mudou. Fez hat trick e depois vem Aí marcando. né? o Roger Guedes também mudou o patamar dele no time. Ele tava aquele cara que não podia ser titular junto com o Yuri Alberto. Hoje é titular Sim, absoluto. Exato. E fazendo uma boa dupla. Ah, e o Vitor Pereira mudou também, porque antes ele jogava 2 abertos e um centralizado. Agora ele tá jogando com dupla de atacantes. Yuri e Roger estão lado a lado. Por trás. Isso. E César, quanto à parte física, não é nem só que o Vitor Pereira falou, é muito notório, né, o Corinthians, né? O Corinthians tá jogando seu nível máximo aí, e eu acho que foi positivo até por chegar em uma final de Copa, porque cresceu no decorrer da temporada, né? Muitas equipes começam a temporada já no seu limite físico e depois lá no final não chegam, né? Eu também tô com o Faraco, a gente falava sobre isso aí até no meio-dia, de que acho que vai ser um jogo muito mais equilibrado do que foi o da Libertadores, pelo momento que os dois clubes vêm passando também. Cara, tu pega o Yuri Alberto, o Roger Guedes, alguns outros jogadores ali do Corinthians também são jogadores que teriam Renato espaço Augusto, no cara. Renato Augusto, teriam espaço no Flamengo também. A gente falava sobre isso ainda no meio-dia. Eu acho, assim, rapidamente, não tem um jogo contra Flamengo e Corinthians dizer, não, isso aqui vai passar por cima, como eu já ouvi falar que o Flamengo vai passar por cima. Tomara. Eu sou flamenguista, tomara que passe por cima. Existe isso, final Não de campeonato. existe, Né? cara. Pode até acontecer que o Corinthians passar por cima do Flamengo num primeiro jogo. É que a Chico, lembrança da e Libertadores inviabilizar. fica, Pode né? acontecer, Porque mas tu vai realmente foi projetar. meio que isso, né? É que assim, pode acontecer, mas tu vai projetar. Não. Tu comentando, tu vai projetar, não, vai passar por cima. Não existe para, isso, né? não existe. É irreal. Nem naquele momento que o Flamengo estava melhor nos jogos da Libertadores dava para projetar. Não, o Flamengo vai passar brincando. Não dá, gente. Do outro lado tem um timaço, tem uma história, tem torcedor. Primeiro jogo fora, primeiro jogo em Itaquera. É muito difícil, cara. E ainda mais, o Flamengo carrega essa questão do favoritismo. E eu acho que o Flamengo é um pouco mais favorito, sem a menor dúvida. Tem o melhor time, tem jogadores para decidir, né? Arrascaeta, Everton, Pedro, Gabriel, jogadores para decidir. O Corinthians tem menos jogadores com poder de decisão. Mas o bicho vai ser muito, muito pegado, muito forte. E outro ponto decisivo, né? Rodney. Falando de Corinthians, é a dúvida do Cássio, né? O Cássio ainda é vai dúvida jogar, pro vai jogo. jogar, acho que vai jogar. Não. Isso. Tens alguma dúvida? Enfim, se ele Não, tiver... fica tranquilo que vai jogar, já falei lá. Até o final eu ainda fico meio receoso. Mas enfim, só pra finalizar, um certo jornalista do Eixo, que também, assim como a 442 gosta de caçar um cliquezinho, ele escreveu uma coluna dizendo que esse jogo era apenas um aperitivo para o Flamengo. Claro, porque a competição mais importante é a Libertadores. Vocês concordam? Não. Eu acho que a Libertadores é mais importante. Mas Não. a Copa do Brasil não é aperitivo nem aqui nem na China. Até porque é o torneio que mais paga aqui nacionalmente, né? Então, internamente, pra direção, tu acha que eles vão estar tratando isso aí como... Título. Claro que não. Não, claro, assim, torcedor
Libertadores ou Copa do Brasil? Pô, Libertadores. Não, ninguém discute, mas não Agora- dá pra agora chamar de dizer que aperitivo. Esse é menosprezar uma competição como a Copa do Brasil. Assim, ó, eu entendo no seguinte sentido: se o Flamengo perder a final da Copa do Brasil e ganhar a Libertadores, o ano tá feito. Sim. Ok, sim. tudo certo. Mas não é o aperitivo. Mas não é aperitivo. Mas tem a questão também do clássico, apesar de ser um clássico, né, interestadual, depende de como perde, né? Porque mas é eu o que a acho gente que tava até falando o- da coisa do atropelo, Essa né? rivalidade entre Corinthians e Flamengo, ela não existe assim como É porque é a primeira vez que eles vão jogar uma final. Flamengo e Palmeiras, Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco. Flamengo e Corinthians não tem essa rivalidade histórica. Até tem um respeito assim muito em alto nível entre os dois clubes e torcidas. Tu diz. Pra ele é assim, pra ti eu já vi que não é tanto. Não, é porque, por exemplo, no caso da torcida do Corinthians, né? Quando você tem uma derrota, como a que foi na Libertadores, que foi uma derrota acachapante, muito Mas próxima o que do que o- massacre, o que que o pô, torcedor- você tem a coisa da revanche, aí você vai Mas criando, o que o né? torcedor do Corinthians pensou daquela derrota? Pô, fomos no nosso limite, onde a gente podia ir. Assim, eu até peguei um Outra metrô. coisa, só pra não deixar passar, o Flamengo formou o craque do Corinthians atual, o Renato Augusto, formado no Flamengo. Gosta, né? Começa... Vou começar a falar dos craques. Base, nossa base. Bom, então acho que fechamos por aqui, né? Com essa discussão aí. Só deixo pra nossa audiência também a jogo pergunta. Interrompi. É, Vou fazer uma... amanhã começa, do ponto de vista quem assiste o vídeo no lançamento na terça-feira, começa a disputa da final da Copa do Brasil. Deixa o seu palpite aí também nos comentários, Corinthians ou Flamengo. Vamos colocar por partes, porque semana que vem a gente faz mais um giro total antes do segundo jogo. Deixa aí quem que você acha que sai na frente nessa disputa. Lembrando que o primeiro jogo é em Itaquera, na Meca do Maloqueiro. O giro total de hoje... Meca de mármore do maloqueiro. né? A meca contraditória do maloqueiro. O giro total de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Deixe o seu joinha se você não deixou ainda e se inscreve no canal da CBN Floripa se você ainda não é inscrito. Até semana que vem, tamo junto e segue o jogo!